Tá desligado? Ligou? Ok. Então, bom dia aí novamente, sejam bem-vindos. O tema de hoje, então, é Megatrafor, e a ideia é a gente falar do Megatrafor no sentido de como ele se desenvolve dentro da serexologia, ou dentro dessa visão mais holobiográfica. Então, a ideia é a gente tentar fazer esse raciocínio a partir dessa temática hoje, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês ficarem bem à vontade, vocês vão fazendo pergunta aí desde o início, não precisa esperar eu explicar 40 minutos, não, vocês já vão perguntando conforme a dúvida aí que vocês tenham, ok? Então, só para contextualizar assim, um pouco esse tema, né, para vocês entenderem como é que eu cheguei nisso, né, acho que é uma coisa legal. Então, na verdade, desde pequena, eu sempre observava alguns comportamentos de outras crianças e até mesmo adultos, e eu ficava sempre intrigada, né? Como que é que determinadas pessoas conseguiam realizar tarefas ou fazer determinadas atividades tão bem quando eu comparava com outras pessoas. Então, como é que aquela pessoa conseguia fazer aquilo? Então, isso, na verdade, já era algo que me intrigava desde pequena, e eu observava muito as pessoas, né? Então já era da minha característica, já era da minha natureza ficar observando esses determinados comportamentos. E eu me lembro, às vezes, que eu via aquelas pessoas assim muito extrovertidas e sempre aquele pensamento, nossa, como é que a pessoa consegue ser desse jeito, né? Então era aquela ideia de entender como é que as pessoas funcionavam. Enfim. E aí, na época, eu lembro que eu perguntava para aquelas pessoas que mais tinham acesso, né, comigo, que mais conviviam comigo. Eu dizia, então, como é que acontece, né? Como é que isso surge na manifestação da pessoa? Aí vinham todas as respostas, né? Uma que eu gostava muito é quando a pessoa dizia, isso aí é o esforço. A pessoa fica assim porque ela se esforça durante a vida, por isso que ela desenvolve tais e tais habilidades. Então, essa resposta eu gostava bastante, né? E durante muito tempo, eu conduzi minha vida nesse sentido. Então, se a pessoa consegue fazer isso porque ela se esforça, também vou me esforçar porque eu acho que eu também posso conseguir. Então, essa foi uma resposta legal. Agora, outra que eu escutava bastante dentro do meu universo de convívio era bem aquela expressão, não, minha filha, isso aí é dom de Deus. A pessoa nasceu assim, isso é um dom. Então, essa resposta eu não entendia muito, né? Mas como é que pode ser um dom, né? Como é que Deus escolhe para um nascer desse jeito e o outro já nascer de outro jeito, né? Então, aquilo parava sempre na minha cabeça uma dúvida. Não, tem alguma coisa que não explica bem isso, né? Professor Daiane, não sei se você lembra, na década de 90, o Valdo falava, quando o pessoal chegava lá, falava, não sei quem tem um dom. Ele falava, não é dom, é domínio. Ele falava, não é dom, é domínio. Domínio. A pessoa domina, porque ela já fez muito aqui. Já fez muito, então. Pois é, aí no meu universo vinham essas respostas. O esforço eu entendia bem, eu gostava dessa abordagem. A história do dom de Deus ficava aquela dúvida na minha cabeça. Mas será, né? Por que Deus escolhe para um ser assim e o outro de outro jeito, né? Tem alguma coisa errada. Enfim, aí fui desenvolvendo tal, cheguei na universidade, lá pelos 18 anos, aí encontrei uma outra resposta, que na verdade poderia ter uma origem genética. Eu falei, beleza, geneticamente, né, alguma mutação, aconteceu alguma coisa, e a pessoa vem ali com uma característica, com uma habilidade mais desenvolvida que a outra, né? Ok, então, durante muitos anos, essas respostas permearam aí essas minhas dúvidas. Por que determinadas pessoas vão ter mais habilidades ou vão ser melhores em alguns pontos do que outras, né? Enfim, aí lá em 1999 entro na conscienciologia, começo a estudar mais esses termos, esses conceitos da conscienciologia, e eu me lembro bem que no ano 2000 eu acesso esse neologismo, essa palavra, Megatrafor. E alguém me falando sobre isso já aparecia nos 700 experimentos, já havia uma definição, e alguém trouxe essa informação. E eu lembro perfeitamente qual foi a minha reação quando eu escutei essa palavra. Então, na época, eu pensei assim, Megatrafor, não, isso aí eu nem devo ter. Então, essa foi a minha primeira impressão. Vocês vejam, um rechaço
diante de uma informação ali totalmente nova, aquilo não fazia parte do meu métier, eu era super recente na Conscienciologia, e num primeiro impacto, num primeiro encontro com a palavra, eu rechacei, não, isso aí eu nem devo ter. Então, ou seja, todo mundo poderia ter, menos eu, né? Então foi engraçado isso, eu me lembro perfeitamente dessa reação, isso foi no ano 2000. E aí, em 2005, o professor Valdo ele apresenta aí o verbete oficial sobre Mega Trafor. Vocês vejam como é que as pessoas mudam devagar, né? E aí, em 2005, quando ele traz o verbete já, mais detalhes, aí de novo eu lembro da minha reação. Então, eu olho aquele tema, eu penso, não, eu talvez possa até ter um Mega Trafor, mas vai ser muito difícil descobrir. Então vejam a reação das pessoas, né? Então há uma transição, até você aceitar determinado conceito, você está mudando, enfim, né? Algumas coisas estão se modificando na sua forma de funcionar. Isso foi em 2005. Aí, coisa demora, né? Em 2011, eu apresento um verbete que chama Trafor Ocioso. Eu não chego a tocar no assunto Mega Trafor, mas de novo eu vou para esse assunto, Trafor, né? O Trafor ocioso, será que eu tenho trafores que eu não estou utilizando? Então veja, aquela informação de novo ela está voltando, né? De algum modo você vai acessando e entrando naquilo, mas de novo não mexo com Mega Trafor, né? Então fica na condição Trafor ocioso, foi em 2011. Aí, em 2015, eu começo a trabalhar na Consecutivos, a voluntariar na Consecutivos. Vem uma solicitação do professor Flávio pedindo estatísticas, né, da IC, né, sobre o que a gente está pesquisando, né, o que os voluntários andam fazendo. Aí eu falei, nossa, acho que eu tenho que voltar a ver o que é que eu estou pesquisando, né? Aí fui olhar nas minhas anotações, deu, caramba, está aqui, acho que eu vou pesquisar sobre Trafor, né? Vou voltar o assunto Trafor. E aí o Pedro me dá uma dica, não, vai na linha do Mega Trafor. Falei, caramba, Mega Trafor. Aí voltou de novo o assunto, mergulhei para estudar e aí eu comecei a desenrolar essas informações novamente. E aí vejam, aí você passa de novo por vamos dizer assim, um enfrentamento até de certas coisas, né? E aí eu tive que, bom, se eu vou estudar esse tema, no mínimo eu tenho que fazer a identificação do meu próprio Mega Trafor. Então, de novo, eu me deparo com aquele assunto, né? Lá em 2000 eu penso que eu nem tenho, depois eu acho que é muito difícil descobrir, depois eu chego num contexto, não, agora eu tenho que descobrir. Se eu quero escrever sobre isso, se eu quero desenvolver uma pesquisa sobre isso, o primeiro passo é fazer a identificação do meu próprio Mega Trafor. E aí foi interessante que, né, nessa pesquisa toda, eu fui criando uma metodologia própria para conseguir fazer o mapeamento de um conjunto de trafores e, a partir desse conjunto de trafores, chegar numa síntese que essa síntese, então, nós vamos chamar de Mega Trafor, que é um pouco do que eu quero explicar aqui para vocês hoje. Então, essa síntese ela é fundamentada em cima daquilo que eu tenho mesmo de trafores. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo trafor, o mesmo Mega Trafor que o Alexandre, né, que vai na linha ali da liderança. Podemos ter o mesmo Mega Trafor, porém, o meu Mega Trafor vai funcionar diferente do Mega Trafor do Alexandre. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de trafores, eu tenho um conjunto de trafares, eu tenho um temperamento específico e o Alexandre tem ali as suas características. Então, obviamente, o meu Mega Trafor não vai funcionar ou não vai se expressar da mesma maneira que o Mega Trafor do Alexandre. Então, nesse desenvolvimento do trabalho, foi exatamente essas sutilezas, esses detalhes que eu fui observando com o desenvolvimento dessa temática. Então, só para vocês verem, assim, conhecerem um pouquinho da minha história, entenderem como é que a gente vai chegando no tema para a gente estudar e como é que, de fato, a consciência vai mudando devagar. Então, se a gente observa esse processo, às vezes, tão lento com a gente nessa vida, se a gente fizer o exercício de olhar para trás, então nós também fomos nos modificando lentamente ao longo desse processo
evolutivo. Ok? A Janete já tem uma pergunta aí, Janete? Eu estou fazendo aqui uma reflexão em cima do que você já fez exposição até agora, Daiane, é a seguinte situação. Se eu, que estou investindo, que estou pesquisando, que estou atuando, que estou, de uma certa forma, indo ao encontro dessas ideias novas, desses conceitos, e não admito, não identifico o meu mega trafor, que ideia eu faço das outras pessoas que ainda não têm nem este conceito? Então, assim, de uma certa forma, eu estou fazendo, eu quero assim, que você me fale o que você acha disso, que eu fiz a reflexão agora, nesse momento aqui. Então, assim, eu estou menosprezando, então, muito as outras pessoas. Se eu não estou, eu admitindo, eu encarando, eu buscando a responsabilidade em cima daquilo que eu já posso pesquisar, já posso identificar e já posso utilizar de uma certa forma. O que você me diz disso aí? Não, perfeito. Eu vou usar aqui um argumento que vem desse livro aqui, não sei se vocês conhecem, ó, Descubra Seus Pontos Fortes. Então, esse é um livro tipicamente da ciência convencional, né? Então, foi um livro que foi escrito mais para esse ambiente de empresas, né? Para a pessoa pensar mais no sucesso profissional, sucesso financeiro, enfim. E tem alguns pontos que a gente consegue extrair aqui desse livro, é bem interessante. Foi um sucesso, foi até um best-seller. Vocês viram, pontos fortes, está falando de trafor, né? O que é interessante que esse livro fala, que para mim é o principal, que aí a gente vai responder aí a sua pergunta, Janete. Então, nesse livro aqui, eles vão dizer, os autores, que quando a pessoa ela não utiliza os seus pontos fortes, isso seria uma tragédia. Então, veja, você pega um grupo da ciência convencional que está falando de uso de pontos fortes para o sucesso financeiro, sucesso profissional, enfim, e vai dizer que se a gente não utilizar os pontos fortes é uma tragédia. Se a gente puxar aqui para o nosso universo conscienciológico, penso que a tragédia é maior. Isso, proporcionalmente a tragédia ela é muito maior, porque veja, nós temos muito mais informações do que essas pessoas. Então, só o fato da gente conhecer essa teoria de vidas sucessivas, né? Então, tudo que a gente já fez lá atrás e tudo que a gente pode fazer para frente em matéria de prospectiva, se a gente não colocar em prática esses trafores, e aí pensando o próprio mega trafor, a tragédia está feita. Então, você imagina chegando depois da dessoma, encontrando lá o evoluciólogo, o nosso grupo evolutivo, e aí a pessoa está com a sua ficha, né? Então, pega lá a sua ficha. Bom, então vamos ver aqui, Daiane, sua ficha evolutiva, vamos fazer aqui então uma análise, né? Não, beleza, você assistiu várias tertúlias, né? Várias tertúlias. Então, você estava lá na época que o professor Valdo Vieira estava lá, então, vários neologismos, né? Você participou disso tudo? Participei. Estou vendo aqui, você deu vários cursos, né? Escreveu até um livro, poxa, bacana, tal, enfim. Aí, às vezes, a pessoa vai te perguntar, e aí, mas e o mega trafor? Descobriu? Né? Então, você imagina, a cara da gente, como é que vai ficar, né, diante daquela situação, quando você olha para trás e vê todas as oportunidades que a gente teve, né, e que a gente tem, que nós vamos ainda ter, né, não morremos ainda, né, não dessomamos, e que às vezes a gente vai desperdiçar. Então, eu sou um exemplo bem gritante. Na hora que eu analiso aqui essa minha cronologia, né, em 2000, acho que nem tinha um mega traço. Em 2005, acho muito difícil descobrir, né? Em 2011, vou falar de trafor ocioso. Só em 2015, volto a mexer nesse tema. Então, veja, tem um gap. Então, isso deve acontecer com a gente em inúmeras situações, em inúmeros conceitos, vamos dizer assim, até a gente sair da teoria e conseguir levar aquilo para uma prática. Daiane, e assim, só complementando e também trazendo para mim, porque eu também estou fazendo as minhas autorreflexões aqui em relação a este tema, que desde a infância você já procurava alguma coisa que estava no mesmo... Na mesma linha, não é? Então, eu pensando também aqui comigo de certas atitudes, situações de
4, 5 anos de idade. Então, tudo isso aí realmente faz com que a gente pense com mais seriedade nesse processo de assumir responsabilidade. Exatamente. E aí, dentro do que você traz, né? Então, se eu não consigo nem fazer a identificação desse meu mega trafor, fica até mais difícil, às vezes, eu olhar para as outras pessoas e, até certo ponto, de começar a fazer essa identificação. Então, qual será o mega trafor da Janete? Qual será o mega trafor do Alexandre? Enfim, qual será o mega trafor da Hermânia? Né? Então, se a gente não consegue nem... Chegou agora, né? Chegou agora, né? Hermânia é muito moleza. Tá fácil, né? Então, veja, aí você começa a olhar para as outras pessoas de uma maneira diferente, até porque você valoriza certos aspectos em você. Então, isso, de fato, é bem interessante. Então, eu acho que essa abordagem da gente pensar que se a gente não usar os nossos trafores, não colocar em prática e não chegar nesse nível de identificar mega trafor, mega trafar, mater pensene e por aí vai, né? Vai ser uma tragédia, né, gente? E aí não estou querendo fazer pressão de nenhum modo para ninguém, né? A pressão ela é mais alto, né? Uma autopressão. Né? Quem está se sentindo pressionado aqui? Ninguém, estamos tranquilos. Que bom que vocês não estão pressionados. Não, estamos numa boa. É mais alto, né? Mas qual é a sua hipótese de ter tanta dificuldade? Porque se a gente pegar e perguntar para as pessoas podem falar, assim, às vezes na ponta da língua, 3, 4 trafores. Uhum. Mas por que a dificuldade da gente descobrir qual é o nosso, da gente, né, identificar o nosso e assumir o nosso mega trafor? O que bloqueia? Qual é a dificuldade? Qual é a sua hipótese nisso? A gente pode pensar em várias explicações para isso. Né? Então, por exemplo, a gente pegando uma linha aí de pessoa que vai mais na linha da autodepreciação. Né? Então, a pessoa que vai mais para a autodepreciação, ela tem dificuldade para descobrir ali seus pontos fortes e assumir aqueles pontos fortes. E aí, na hora que você pega uma palavra grande como essa, que é o mega trafor, ou seja, aquele traço marcante na manifestação, então a pessoa tem que fazer o exercício de, não, peraí, eu acho que eu tenho isso também. Então, ela precisa romper, em primeiro momento, essa dificuldade da autodepreciação, deixar um pouco isso de lado e falar, não, calma, peraí, deixa isso de lado, não, vamos olhar aqui, eu acho que eu posso ter esse traço. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, há muitas pessoas que têm distorções. Então, aí a gente pode pegar o outro extremo, né? A pessoa mais personalista. Ela acha que ela tem ali 10 megatrafores. Então, a pessoa não consegue identificar, por exemplo, aquele que é o marcante na sua manifestação, aquilo que faz a diferença do ponto de vista da consciência. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, não, a pessoa é isso, é exatamente esse retrato. Por quê? Porque ela vai para uma linha mais do personalismo, eu sou boa naquilo, eu tenho mega trafor não sei do que, mas eu também tenho outro mega trafor não sei do que, entendeu? Então a pessoa te dá ali 10 exemplos de mega trafores, mas ela tem dificuldade de fazer o ajuste disso e chegar naquele ponto ali marcante, né? Aquela característica marcante daquela consciência, que aí nós vamos chamar de mega trafor. Então, esse é um outro exemplo. Então, você vai de um lado da autodepreciação para um lado do personalismo e essa dificuldade de, vamos dizer assim, de ser mais preciso na análise de determinados trafores que a gente possui. Né? Então, dando aí 2 variáveis. E se a gente for olhar, tem mais elementos aí que vão explicar por que a pessoa tem dificuldade de assumir determinados trafores. Um outro exemplo, tem gente que, vamos pegar o caso da liderança, se a pessoa assumir que ela tem um mega trafor de liderança, até certo ponto ela vai ser mais cobrada pela assunção, né, Alexandre? Pela assunção de um mega trafor desse nível, né? E a pessoa vai olhar para ela, não, mas vem cá, não é você que tem o mega trafor da liderança, e aí? Né? Então, te encosta na parede, e aí, vamos assumir esse negócio, né? Então, até certo ponto, às vezes, pelo medo da responsabilidade, a pessoa vai dizer, não, calma, acho que eu não tenho esse traço, não. Né? Acho que não é bem esse, né?
Acho que não é bem por aí, entendeu? Então, assim, tem que ver muito como é que a pessoa funciona e aí a gente consegue, talvez, chegar num diagnóstico, né? Então, para esse caso, o diagnóstico é mais esse, na dificuldade da pessoa distinguir o seu megatrafor, para essa personalidade vai mais nessa linha, para essa vai mais para essa linha, né? Porque cada pessoa funciona de uma maneira diferente, nós não somos iguais, né, na nossa manifestação. Então, isso é importante ponderar dentro desse universo de megatrafor, né? Vamos só colocar a definição aqui. Acho que eu que tenho que mexer nesse negócio aqui, né? Aqui, pronto. Aê, só para a gente pensar aqui na definição mais estrito senso de megatrafor, para a gente poder, então, abrir essa definição e poder, então, aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Então, essa é uma definição apresentada pelo professor Valdo Vieira na enciclopédia. Então, ele vai dizer, o megatrafor é o maior traço-força ou megatalento predominante na estrutura do micro-universo da consciência, capaz de sustentar as reciclagens evolutivas máximas e a RECIM a partir do Código Pessoal de Cosmoética, CPC, analisado e depurado teaticamente, bem como manter o Mater Pensene impulsionado em alto nível de dinamismo e construtividade. Então, veja, né, nós falamos de tragédia, né? Então, na hora que a gente olha uma definição desse nível, né, de fato é uma tragédia mesmo se eu não conseguir identificar o megatrafor e não conseguir colocar em prática. Né? Porque, veja, eu estou falando de algo que predomina na minha manifestação, significa, do ponto de vista serexológico, significa que eu fui, ao longo de várias vidas, repetindo determinadas atividades, possivelmente algumas foram positivas, e essas atividades positivas fixaram esse megatrafor na minha manifestação. Então, veja, na hora que eu chego numa vida igual nessa, né, nessa vida atual, conheço tudo isso que nós conhecemos do ponto de vista de conceitos. E aí eu caio no grande erro de banalizar, né, o uso, a aplicação desse megatrafor. Veja, eu estou renegando todo um passado positivo e não colocando em prática. Né? E aí, entrando mais no conceito, veja, eu deixo de usar toda aquela potencialidade trabalhada no passado para implementar reciclagens evolutivas, ou seja, para dinamizar muito do que eu poderia hoje do ponto de vista funcional, do ponto de vista de consciência. Então, vamos pensar, vamos pegar aqui, eu sou a cobaia, obviamente, né? Se lá em 2000 eu tivesse tido um pensamento diferente, né? Não, gente, megatrafor, caramba, eu que sempre fui interessada nisso, desde criança, deixa eu estudar isso. Se lá em 2000, né, então isso já tivesse caído a ficha, possivelmente eu teria acelerado algumas coisas do ponto de vista de reciclagens pessoais. Entendem como é que isso funciona? Então, hoje fica mais claro, né? Então, beleza, nós sempre há tempo, né? Livro da professora Dalva, né? Sempre há tempo. 2005 foi o ano passado, estamos em 2016, né? Vamos lá, ainda dá tempo de acelerar a partir desse movimento. Mas esse exercício da gente refletir, não, olha o tempo perdido, né? Isso é importante para a gente dinamizar daqui para frente. Na verdade que estou pensando, porque estou fazendo o léxico. Se escuta? Olá? Pode falar. Estou fazendo o léxico e estava justo olhando. Estava justo olhando o tema do verbete, do DAC, acertologia. E justo aí explicita a sabedoria da consciência quando detecta um erro, esse princípio, né, de actuar o antes que ela puder para poder assim melhorar a situação, poder reelaborar ações que podem ter erradas para melhorar o acerto, né? Como uma base de melhoramento
de dinamização evolutiva. Explicita muito bem que tem a ver com tudo o que você está dizendo, né? E mexe com a consciência, né? Mexe porque é o tempo de estar olhando, fazendo assim, detecção da própria consciência de erros que ela pode não ter considerado, né? Estou falando do meu caso, de não pensar as coisas relevantes, como pode ser um megatrafor, para dinamizar a evolução. Isso, perfeito. Então você toca num bem, ponto, na verdade, você toca num ponto bem importante na hora que você usa essa palavra, né? Coisas relevantes. Então o megatrafor, ele está muito associado com o megafoco evolutivo. Foco evolutivo. Isso, então se você pensa determinadas personalidades na sociedade, às vezes você vai olhar e você vai dizer, não, essa pessoa, de fato, parece que ela tem ali uma manifestação marcante, talvez a gente até identifique megatrafor, se a pessoa é mais ou menos positiva, né, nós vamos até identificar. Mas qual é o megafoco dessa pessoa, dessa personalidade? Então, é positivo? Então, para vocês terem uma ideia, às vezes que a gente começa a mexer nesses temas, eu lembrei muito nesses últimos 2 dias, de uma figura muito conhecida que é o Ayrton Senna, né? Então, você vê, né? Por que eu vou lembrar do Ayrton Senna, né? Então, aí eu fiquei pensando, poxa, o cara, se a gente for olhar determinadas manifestações, ele tinha ali manifestações marcantes, eu poderia até localizar ali um megatrafor nele. Mas veja, qual era o megafoco dele? Ele foi por um caminho que envolveu ali a riscomania e dessomou jovem. Então, e se essa personalidade usa característica marcante, o traço marcante, para ir na direção de um megafoco evolutivo? Aí veja um salto que ela pode dar do ponto de vista evolutivo. Então, muito provavelmente, ela não ficaria conhecida, como ficou conhecida a personalidade Ayrton Senna. Ok? Talvez até ficasse, né? Não sei, talvez não, né? Enfim, estou fazendo aqui suposições. Mas veja, ele escolheu um caminho, com todo ali o arcabouço de, às vezes, autodeterminação, disciplina, super metódico, que era a personalidade, mas escolheu uma linha que não era, às vezes, a mais positiva, né? Não foi no caso dele, é bem claro. Então, veja, nós, no nosso universo, a gente tem condições de ir para uma direção que vai nesse caminho do megafoco evolutivo. E se a gente for olhar algumas coisas que o próprio professor Valdo escreveu, ele vai dizer que o megafoco, o megatrafor, ele foi construído, ele se fixou exatamente quando a pessoa esteve mais fixada em atividades que foram nessa direção de megafoco evolutivo. Obviamente que no passado a gente não tinha o mesmo nível de autoconscientização que nós podemos ter hoje, mas de algum modo só a escolha de atividades positivas, né, a priorização de determinadas atividades positivas foi fixando esse megatrafor. Então é por isso que hoje eu posso olhar para a minha manifestação e dizer, não, você tem tal megatrafor. De fato, isso é um megatrafor. E eu não vou chamar de megatrafar, né? Então isso é megatrafor mesmo. Por quê? Porque há uma manifestação mais positiva, a escolha de atividades mais positivas, né? Então, o megafoco evolutivo direcionando muito a fixação desse megatraço. Ok? Depois a gente vai falar, tem mais uma variável que é a cosmoética, que eu acho que ajuda a gente a entender muito como é que fixa isso na nossa manifestação. Voltar na definição ali novamente, que você estava... Na definição? Pode. Se o pessoal puder projetar de novo a definição. Sim. Ali fala sobre a partir do Código Pessoal de Cosmoética, né? Uhum. Então, eu estava pensando e aquilo ali me chamou a atenção. Poderia falar ali mais, porque eu não compreendi bem aquela parte ali. No caso, a pessoa precisa ter, né, o seu CPC, como seria, assim? Posso. Eu vou chegar num slide aqui, lá na frente, dar um salto aqui. Opa, foi demais. Aqui, ó. Que é esse slide aqui para a gente falar um pouco de raiz do megatrafor, tá? Então, aqui até para a gente entender como é que entra essa condição da cosmoética
para a gente fazer essa viragem, né, dentro desse assunto. Então, se a gente observar essa figura, deixa eu achar aqui no meu computador, que lá em cima tem uma coisa que não aparece. Então, para o lado, deixa eu ver aqui é direito e esquerdo, né? Aí vocês vão fazer o contrário, tá? Isso, meu Megatrafor não é essa parte de localização. Isso, eu sou bem mulher nesse aspecto, né? Nessa parte eu... Então, o Megatrafor está desse lado, tá? Lado direito. E para o outro lado, Megatrafar, tá? Então, veja, eu peguei ali o mesmo traço que chama liderança, tá? Então, se você vai para os primórdios da nossa vida, as nossas vidas mais primitivas, pensando que a pessoa tem um Megatrafor hoje de liderança, ok? Na sua manifestação, a gente mapeou e chamamos de liderança. Então, se você olha aquelas vidas mais iniciais, as primeiras vidas da pessoa, essa liderança, de que maneira ela se expressava? Então, carregada, muito provavelmente, em trafares, né, a manifestação mais nosográfica e mais anticosmoética. Então, não dá para comparar aquela liderança lá de trás, que, vou falar nós, né, nós matamos algumas pessoas, né, e, vamos dizer assim, privamos algumas pessoas de algumas coisas, escravizamos algumas pessoas. Não dá para comparar essa liderança com, por exemplo, a liderança atual de hoje, né? Então, às vezes, se você for olhar de maneira geral, numa visão intrafísica, às vezes você fala, não, mas olha só, aquela pessoa lá, olha, liderou um exército, caramba, era um império, olha quantas pessoas seguiram aquela personalidade. Ok, liderança, estamos falando desse traço. Porém, o viés anticosmoético e o que predomina naquela manifestação e que carrega a liderança, conjunto de trafares da pessoa. E aí, com o passar do tempo, aí a gente coloca essa variável, desenvolvimento da cosmoética. Com o passar do tempo, algumas fichas vão caindo. E isso aconteceu conosco na nossa manifestação. Então, nós fomos entendendo, será que é muito correto escravizar pessoas? Acho que talvez não seja bem por aí, né? Acho que eu vou proteger alguns. Não, esses aqui pode deixar morrer, mas esses aqui eu vou proteger. Entendeu? Então a coisa começa muito lenta, muito devagar. Não, eu vou proteger aqui mais esse grupo da família. Esses outros aqui não são da minha família? Não, então deixa esses para lá, ok? Então a coisa começa lentamente. O fato é que, ao longo do tempo, essa cosmoética foi se desenvolvendo, até que tem um momento que a gente fez a virada. E aí, a partir desse momento de virada, você começa a burilar cada vez mais aqueles trafares. Mesmo que isso aconteça de uma maneira inconsciente, que eu acho que é o que bem provavelmente ocorreu com a gente. Então, você vai trabalhando determinados trafares, aquilo às vezes você nem vai percebendo, mas, de certo modo, a manifestação do trafor, da liderança, ele começa a respirar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais positiva. A liderança começa a aparecer de uma maneira mais positiva. E aí você vai chegando numa liderança mais cosmoética, que é a liderança que hoje, penso eu, nós temos mais condições de implementar, né? Então, dentro desse viés mais de cosmoética. E aí eu não quero dizer que a gente sabe tudo sobre cosmoética. Não, pelo contrário, né? Nós estamos ainda desenvolvendo a cosmoética e vamos possivelmente passar ainda várias vidas para fixar essa manifestação mais positiva. Mas, pelo menos, só da gente pensar, né, nessa direção, a gente já seguir nessa direção, já vai, até certo ponto, melhorando essa expressão do Megatrafor, né? Então, caminhando de uma liderança cosmoética, e aí naquela linha, que é o raciocínio. O Megatrafor, ele te leva para algum lugar, né? Então, se a gente for pensar em liderança cosmoética, a princípio, essa liderança cosmoética, ela te levaria para numa direção de um epicentrismo mais lúcido. Então, aí não é um epicentrismo a gente falando somente, por exemplo, do título, do epicom, nada nesse sentido. Então, um epicentrismo maior do ponto de vista de manifestação mesmo da pessoa. Aí você está pensando na escala evolutiva para frente, ok? Então, o Megatrafor impulsionando as suas modificações, as suas reciclagens íntimas, associado
a esse elemento de cosmoética e te levando para frente. Então, aonde é que você vai chegar a partir do momento que você coloca aquele Mega Trafor em prática, né? Então, aí a gente dá o exemplo do Mega Trafor da liderança. Começa nosográfico. Aplicamos errado. Erramos. Ok, beleza, nem por isso eu vou, num contexto atual, vou morrer por isso, né? Ok, errei. Está errado, né? Já foi. Passado é passado. Beleza, então o que é que eu posso fazer com isso hoje, né? Então, sabendo disso tudo, então vamos tentando qualificar o máximo que eu posso esse traço, esse Mega Trafor, esse mega talento, para levar para uma condição de cosmoética com foco. Onde é que isso me leva? Né? E assim a gente pode mapear diferentes tipos de Mega Trafores e a pessoa pode fazer esse exercício. Onde é que esse Mega Trafor vai me levar do ponto de vista evolutivo? E esse me levar significa que a pessoa vai estar colocando isso em prática. Então, se ela colocar isso em prática, de certo modo, ela vai caminhando e ela vai chegar em algum ponto que é mais evolutivo. Mesmo que isso demore alguns séculos, né? Mas a gente chega lá, né? Então, nesse ponto, na etiologia, né, na origem, é da questão, quando ele começa nosográfico, mas ele não é um trafar, ele é um trafor, só que ele é empregado nosograficamente, né, no início, né? Porque... não é isso? Posso responder? Então sim. tá. Na verdade, se você for olhar lá atrás, né, vamos pegar liderança, tá? Como exemplo. Liderança, até certo ponto, é neutro, né? Então, tema neutro, palavra é neutra. Então, se você for olhar lá atrás, vidas mais antigas, vidas mais primitivas, então, o uso errado da liderança faz com que aquele trafor, não vou nem chamar de mega trafor ainda, ele seja mais trafar. Entendeu? Por quê? Porque só o carregamento do conjunto de traços negativos, a intencionalidade anticosmoética, tudo isso muda totalmente a expressão daquela característica. Então, aquilo que poderia ser positivo se torna mais trafar e às vezes causa mais problema do que o contrário, entendeu? Mas você vê a raiz que começa ali, mesmo que a coisa seja meio torta nesse sentido. Tem um verbete que eu acho que vale a pena estudar, dá para a gente entender bem esse caso. Deixa eu ver se eu marquei esse verbete aqui. É um verbete que foi o professor Valdo que escreveu, eu não vou lembrar mais o nome aqui, mas ele traz o caso do Hitler. Tá? Então, ele faz uma análise ali de trafores, mini trafores do Hitler e mini trafares, né? E trafares, no caso. Então, na hora que ele analisa ali o Hitler, por mais que você olhe aquela personalidade, ele tinha liderança, ele era um cara carismático, ele mexia com multidões, ele era um cara até intelectualizado, enfim, né? Tinha ali algumas características, se você tirasse ali tudo o negativo dele, você conseguiria mapear o lado positivo. No entanto, todo o lado negativo descaracterizava e desqualificava toda a expressão positiva da personalidade. No entanto, ele se tornou ali um genocida, exterminou milhares de judeus, entre outras pessoas, na Segunda Guerra Mundial. Então, você vê manifestação trafarista muito forte, a anticosmoética, a intencionalidade negativa, desqualificando totalmente aqueles trafores, ao ponto de um possível trafor positivo dele, que pode ser na linha da autodeterminação, vá para um lado totalmente errado. Então, a pessoa usa a autodeterminação para eliminar pessoas, matar pessoas. Então, você vai dizer, isso é mega trafor? Não dá. Então, aí, pegando esse viés da cosmoética, aquela característica ela fica mais com cara de mega trafar, pelo uso desqualificado, do que totalmente um mega trafor. Mas a raiz está lá. A semente está lá, Tá ainda lá.
latente. Está lá, está latente. É. Existe. Se ele quiser mudar, beleza, ele vai ser bem-vindo e os amparadores vão estar de portas abertas para ele, beleza, o Hitler quer mudar, ótimo. Ele vai ser super assistido. É o caso, porque ele por exemplo, tem qualidades ali que se ele virar, sai de baixo. o caso do Daiane. psicopata, no caso... Trafora enganador, tá? Isso, obrigada, Pedro. enganador. Trafora enganador, isso mesmo. Trafora enganador. Ele também fala na matriz cultural, ele cita isso aí também, nesse verbete. Nesse verbete, né? É. Então, isso aí é interessante, por quê? Porque a gente consegue entender bem essa raiz. Então, possivelmente, aí fazendo análise serexológica, tá, Rosa? Nós, no passado, fizemos coisas erradas. Então, não dá para a gente vestir ali a carapuça de a santa, né? Eu sou a boazinha, a cosmoética, a perfeita. Não, nós erramos no passado. Né? Então, e aí a raiz de muitos dos nossos traços atuais, às vezes começa numa manifestação mais nosográfica. Mais torta, né? Digamos Ok, assim. beleza, começou lá. Como uma plantinha que pode desenvolver reta ou tortinha. Isso, começou lá, agora vamos consertar. O caso do psicopata, que ele usa todas essas manifestações que poderiam ter raízes traforistas, né? Que é o encanto, a questão da comunicação, tudo isso, ele se manifesta de forma trafarista. Exatamente. Quer dizer, então, é uma questão que poderia reverter, né? Poderia reverter. Exatamente. Tem o verbete, né? Viragem do mega assediador. Então, muito possivelmente, nós, em algum momento aí dentro da nossa história serexológica, nós nos deparamos com essa condição, né? De fazer essa viragem. Então, para alguns foi lá atrás, muito mais antigo, para outros mais recente, enfim, cada um tem uma história aqui, mas de alguma maneira, possivelmente nós passamos por essa condição, né? Viramos de lado. Né? Então, na hora que nós viramos de lado, hoje, o que acontece com a gente? A gente faz uma força danada para a gente fixar na nossa manifestação certas condutas mais cosmoéticas. E veja, se a gente for olhar aqui como a gente se manifesta, às vezes a gente vai ver que a gente pode escorregar em alguns momentos, em algumas coisas. Ok, estamos aprendendo, mas a direção a gente já sabe, né? O caminho correto a gente já sabe. E a gente sabe que o Mega Trafor pode ser esse elemento para ajudar nessa fixação desse viés mais cosmoético e, ao mesmo tempo, a gente fazendo essa limpeza, né, da raiz, vamos dizer assim, mais nosográfica desse Mega Trafor, para chegar numa condição mais positiva e que isso nos impulsione para frente, cada vez mais. Você fala da não percepção do passado, né? Do passado que pode ter tido assim muitos erros de atuação da própria consciência. Mas também eu penso que para a percepção, ou às vezes uma intuição dos erros, justamente o contrário, né? Poderiam levar, se a consciência não está madura, a banalizar o tema do megatrafor. Seja por falta de compreensão da cosmoética, estou olhando, né? Porque às vezes a consciência se cobra demais, então não, aí aparece a falta de valorização das próprias possibilidades. E aí eu acho que é uma falta de compreensão da cosmoética. Porque a consciência sente que errou feio, né? Errou demais, e essa autocobrança, que pode ser até silenciosa, faz que ela não tente melhorar. É o contrário, né? Tem que tentar ser útil, né? Se em alguma hora não deu certo, tem que conseguir. Mas digo, às vezes pode acontecer esse tipo de coisas. Não sei se eu entendi Estou bem. refletindo. De que da consciência justamente ter percepções de ter tido muitos erros, né? Ou um tipo de erro muito forte, assim, que implicou muitas consciências, né? Consequências negativas a muitas consciências. Pode isso promover, às vezes, um freio da própria consciência por falta de maturidade. Não estou dizendo que seja uma solução. Não digo que seja. Estou dizendo justamente por falta de maturidade, né? De não tentar valorizar coisas, pensando que justamente com isso vai melhorar o que fez de errado, né? Sim, sim. Às vezes essa coisa por isso eu falo de muita autocobrança.
sim. Da consciência, o pessoal tá lembrando. Não sei se estou aí sendo clara o que estou... Não sei, vamos ver se ficou claro aqui. Vou tentar fazer Ficou um claro, comentário em cima disso. O pessoal está lembrando aí do verbete, né? Até da professora Thelma, esbregue e intermissivo, né? Então, veja, a pessoa pode, pegando aí as duas coisas, né? Pode ser que exista na manifestação, sim, da pessoa uma certa autocobrança. Mas veja, na minha maneira de entender, eu acho que é até positivo, por exemplo, falar meu caso pessoal, né? Que eu tenha uma certa autocobrança no sentido de andar mais na linha, né? Usar mais positivamente determinados trafores e o próprio mega trafor. Então, eu vejo que isso, nesse atual contexto evolutivo, nesse nosso momento atual, isso é super importante porque eu faço força para fixar uma conduta mais positiva. Então, veja, se eu não fizer um movimento de autocobrança, eu não posso esperar que o João Paulo faça, entendeu? Vai chegar um ponto que ele vai ser chato, né? Entendeu? Então, eu não sei se eu entendi o seu comentário, mas veja... Na minha forma de pensar hoje, penso até que seja positivo. Está falando de autoimperdoamento, estou falando de autocobrança. Uma coisa é saudável e a outra é nosográfica, né? Não, eu estou pensando na autocobrança de acordo com o que você positiva. disse, autoimperdoamento, que isso é saudável, claro, é a retificação contínua. Autocobrança que leva a pessoa não, pra porque frente, a consciência, né? se freia, entra nessa coisa de culpada, é uma coisa bem nosográfica, né? Por isso eu falo de aí a falta gente de entra num outro raciocínio, por exemplo, é a pessoa que, por aqueles milhares de arrependimentos, né? Aquela sensação de culpa que ela vai ter, né? De coisas que ela possa ter errado no passado, ela deixa de fazer certas coisas, né? Mas veja, se você for analisar assim bem rigorosamente, é quase que um grande mecanismo de defesa esse, né? Ou quase que uma grande justificativa, eu posso usar outro nome, uma grande autocorrupção, né? Então eu vou me prender em certos arrependimentos, em certos erros que eu posso ter tido no passado, às vezes até tenho retrocognição disso e vou deixar de fazer certas coisas hoje, né? Por medo, por receio, né? Então, até certo ponto, se a gente for olhar assim a rigor, ok? É uma grande autocorrupção, uma grande justificativa, um grande mecanismo de defesa, né? Porque, veja, gente, aí a gente precisa caminhar para o lado mais racional e saindo desse universo emocional, né? Então, o nosso passado, de alguma maneira, ele volta e nós vamos sentir certas repercussões. Se não fosse isso... talvez a gente fosse mais rápido na dinamização de certos trafares, né, para transformar isso em trafor. Então, o fato é que aquilo tudo volta. Ok, mas sabendo disso tudo, eu posso, a partir desse alcance, né, que a minha lucidez atinge, eu posso dar a volta por cima, no sentido, não, calma, será que eu tenho que deixar isso me abater? Né? Em que nível eu vou deixar essa condição me paralisar? Então, eu dou um passo, eu sinto a rebarba. Beleza? Senti. Ok, estou sentindo a rebarba. É quase que uma técnica da psicologia cognitiva, né? Estou sentindo aqui a rebarba, estou sentindo as consciências. E aí você vai pensar, bom, eu vou dar um passo mais longo ou eu agora, nesse momento, vou dar um passo mais curto? Então, você vai avaliando isso tudo. Não, então acho que agora o meu fôlego é para um passo mais curto. Beleza, mas eu não deixo de ir para frente. Entendeu a diferença? Então, eu estou indo para frente. Eu dei um passo mais curto, estou sentindo aqui a rebarba, beleza, ok, repercussão, né, acidente, bateram no meu carro, né, me assaltaram, aqui, beleza, tá tudo certo. Vamos em frente, né? Então você vai dando mais um passo. E aí, com o tempo, aquilo tende a desanuviar, né? Agora, se eu parar e, tipo, não vou, porque se eu entrar nisso, vai dar muito problema, tal, calma, entendeu? Veja, no fundo, é uma bela justificativa, né? Eu aceito. Exato, mas a pessoa não faz o autoenfrentamento. Então, ela fica num passo anterior.
Né? Então, é nesse sentido que eu acho que essa autocobrança positiva, ela é válida, né? Tentando fazer o exemplo. Você quer falar, Alexandre? Você pegou? Alô? Pegou? Eu estava pensando aqui, um monte de reflexão desde que você começou aqui, né? Mas acho que até passou do ponto. Que no seu caso, engraçado que no seu caso, eu acho que você já tinha o Megatrafor, que era esse olhar para o outro, né? Observar as outras pessoas de observação, e tentar entender a origem daqueles talentos, né? Se seriam inatos, seriam um dom divino. Você está tentando entender isso. E você mesmo não percebia esse... E a gente estava conversando ontem sobre, no círculo, né, sobre tactismo, né? Sim, sim. Tactismos positivos, no caso, o Megatrafor, um tactismo positivo e os negativos. Agora, o que estou pensando é o seguinte, no contexto da serexologia, a ressoma, ela traz o ônus e o bônus, né? Você tem o bônus, talvez, de começar do zero, dar uma esquecida, né, uma resetada, né? Mas você também, em termos de identidade, você teve um gap de lucidez, né? A gente ainda não tem aquela autoconscientização serexológica, nem multidimensional, então a gente talvez perca um pouco a identidade, né? Então, para a gente reassumir esses traços fortes e fracos, eu vejo muito assim, as pessoas, às vezes, na vida pessoal, nem falando, às vezes, da multidimensionalidade, na vida pessoal, às vezes, no meu caso, você tem dificuldade de enxergar, mas aí você começa a trabalhar, porque você precisa ganhar dinheiro. Aí tem uma pressão externa, aí tem uma demanda, e você começa a se descobrir porque as demandas acontecem. Isso. E, às vezes, a gente pode dar mais importância para a vida profissional do que, às vezes, a nossa vida pessoal ou vida evolutiva, né? E, assim como a empresa tem um planejamento, a gente sabe, serexológico, você pode desfalcar, ser um desfalque grande, né? Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como que a gente pode superar o ônus, né? O bônus a gente sabe que é a gente poder pensar com a cabeça fresca, esquecer um pouco o passado, né? Mas à medida que a gente vai readquirindo talvez essa autoconscientização do passado, de quem a gente como segurar o ônus de quando começa a aparecer as coisas feias, assim, as dificuldades e os trafares. Não sei se por causa dos bregs ou se porque a gente realmente tem uma crise de identidade que a gente não lembra exatamente se você... Talvez a gente já tivesse começado a mudar a intenção um pouco, algumas vidas, não sei. Mas você não lembra disso, assim como você não lembra da parte boa, você não lembra da parte ruim, então você não sabe bem quem você é. É uma crise de identidade. Eu queria saber o que você pensa sobre essa crise de identidade e o ônus e o bônus da ressoma, da serexologia. Eu uso uma técnica, Alexandre. Qualquer coisa você pergunta de novo, vou só anotar uma coisa aqui. Eu uso uma técnica que é a seguinte, eu penso muito no futuro. Né? Então, a prospectiva. Então, isso me ajuda a tirar um pouco do peso de certos erros do passado. Que, com certeza, eles existem. Tá? Então, eu tenho alguns flashes retrocognitivos e esses poucos flashes me dão indícios de certos erros. Né? Então, veja, quando eu penso no futuro, eu tiro o peso daquele ônus do passado, no sentido, errei, está feito. Então, assim, o que é que eu posso fazer hoje pensando para frente, ok? Então, essa visão de futuro, ela me alivia, ok? Então, eu sei que daqui para frente eu posso acertar mais o passo, eu posso consertar mais a minha manifestação e eu posso dar um salto do ponto de vista evolutivo e refazer certas coisas. Então, isso é que me dá tranquilidade, entendeu? Então, assim, é quase que uma forma de funcionar no sentido de não vou pensar tanto nisso, não vou ficar preocupada tanto nisso, né? Vou olhar para frente, vou ver o que é que eu posso fazer comigo e nesse movimento eu sei que eu vou corrigir isso.
Então, essa é uma técnica que eu uso para ajudar a lidar com esse ônus de coisas do passado. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, mas você está estudando isso, né? Por exemplo, a gente lá na Consecutivos agora, nós estamos fazendo um estudo lá em conjunto, todo o grupo, que é sobre o Renascimento. Então, várias pessoas estudando sobre o Renascimento e se preparando para o evento que vai ter em abril do ano que vem, né? Sobre isso, né? No sentido da gente tentar evocar essa época, né? Essa época do Renascimento. Então, se a gente for pensar isso, lá no Renascimento, possivelmente a gente errou em algumas coisas. No que nós erramos? Então, na hora que você entra para estudar determinados holopensenes, no meu caso, eu caí no grupo da religião. Então, você entra naquilo, você vai descobrir certos requintes de crueldades, né, dentro desse universo aí religioso, e você vai fazer o raciocínio. Ora, se eu, de algum modo, fiz parte disso, eu posso ter cometido erros nesse nível. Então, aquilo tudo volta. Ok? Não, beleza, aquilo tudo voltou. Mas aí é o exercício. Paciência. Vamos pensar aqui hoje para frente. Então, a minha cabeça funciona assim. Aí as pessoas me perguntam, mas você não sente repercussão de ficar estudando isso? Aí eu falo, eu não vou passar mal, eu não passo mal por isso. Entendeu? Eu entro naquele assunto, eu estudo, faço o raciocínio e falo, não, posso ter cometido esse erro. Posso ter cometido esse erro, ok. Mas automaticamente, na minha maneira de pensar, ok, mas hoje eu já estou diferente, prospectiva. Então, eu não carrego no erro. Entendeu a diferença? Então, tudo isso é técnica. Então, isso me ajuda a lidar com o ônus de coisas negativas do passado. Então, eu consigo estudar perfeitamente bem aquilo. Entendeu? Você quer dizer, você foca mais no Trafor, né? E bota para funcionar. Isso mesmo. E prospectiva, eu penso para frente. Pensa para frente. Tudo que eu fizer de bom hoje, tudo que eu fizer de melhor, tudo que eu conseguir corrigir, isso vai me dar um resultado positivo para frente. Então, veja, eu vou conseguir limpar isso, entendeu? Eu não tenho dúvidas nesse sentido. Vai me dar trabalho, vou ter aí algumas vidas pela frente que talvez não sejam tão agradáveis, enfim, né? Vou ter que ralar um pouco, beleza, mas hoje eu tenho esse nível de autoconscientização. Então, essa maneira de raciocinar pensando para frente tira um pouco desse peso, né? Da pessoa, mas eu senti tão mal, nossa, senti tanta repercussão. Ok, beleza, então você vai sentir, a repercussão está aqui, estou sentindo, sentiu aqui o meu cardiochakra, enfim, estou simulando, tá, pessoal? Isso acontece mesmo. Senti o cardiochakra. Isso acontece mesmo. Beleza. Daiane. Teatro, né? Não sou muito boa nisso, vamos explicar. Então, aí a pessoa fala, tô sentindo aqui a Consciex, fiquei sem dormir 3 noites. Ok, beleza. Vamos em frente, prospectiva. O que é que eu posso tirar de bom em cima disso e vamos olhar para frente. Então, você olha o sol lá na frente, entendeu? Então, isso tira o peso de você estudar o passado. Então, isso é técnica, né? Então, não dá para pegar o chicote, falando de religião, né? Camisa de silício, né? Chicotinho e tilap. Não dá, eu vou olhar o sol, né? O Mega Trafor, prospectiva, eu posso consertar isso. Tá tudo certo. Então, não há nenhum problema eu mergulhar nesse estudo, um estudo negativo, descobrir certas coisas e fazer o movimento olhando para cima. Mas aí, antes de você falar, não quer dizer que em determinadas situações eu deixe de me deparar com determinados preconceitos. Então, você sabe, né? Eu contei isso lá na Consecutivos. Eu estava estudando algumas personalidades do século XIX e aí eu encontrei uma determinada autora que escreveu livros sobre ficção, história de assombração, essas coisas. E aí eu lembrei que na adolescência eu adorava ler esse tipo de coisa. Eu era simplesmente fixada, era o que tinha na minha cidade em matéria de fenômeno. Então, todos os livros da biblioteca, só tinham 5, tá? Eu li os 5, tá? Vamos deixar bem claro, né?
Enfim, mas eu li, eu era fixada nisso. Isso, mas eu era fixada, eu lia de madrugada, enfim, você vê, 15 anos, né? Talvez para algumas pessoas aquilo fosse trazer alguma repercussão. Enfim, para mim não teve. E eu devorava aquilo. E aí eu achei essa autora e eu vi que ela escreveu sobre isso. E aí eu pensei, nossa, será que eu fui essa mulher, né? Aquele exercício, né? Será que eu fui essa personalidade, né? Então, você começa a cogitar. Eu falei, bom, deixa eu estudar um pouco mais a história dessa personalidade para ver se eu fui essa tal escritora, né? E aí você começa a estudar um pouquinho, aquele negócio de tatear, né? Aquele exercício, vamos se colocar nesse papel. E aí, lá pelas tantas, estou lendo a história da moça, né? E aí vejo que ela teve um surto lá, psiquiátrico, ela tira a roupa e ela sai correndo pelada, né? No meio da rua. Então, na hora que eu li aquilo, eu falei, não, fui eu. Vocês entenderam a reação? Aí o Ava, né, o João Paulo, foi lá, né, acolhe a pessoa, vamos cuidar, enfim. Isso é lá, essa moça é do século XVIII, enfim. Mas entendeu a reação? Entendeu? Então aí eu me deparei com isso. Eu falei, caramba, eu que me acho tão racional, me pegando nesse nível de preconceito, eu falei, caramba, não é possível. Então, se isso acontece comigo, deve acontecer com um monte de gente, não é possível. Enfim, né? Então, veja, são as reações, né? Então, na hora que você descobre ou localiza uma certa personalidade, e aí você se depara com alguma coisa errada, né, que aquela personalidade fez, ou alguma ocorrência, né, errado, né, alguma ocorrência, aquilo choca. Né? Então, aí, de novo, então você vai trabalhar o seu lado emocional para você voltar naquele assunto com mais calma, né? Falar, não, então, peraí, vamos ver se eu fui mesmo essa mulher, né? E aí você deixa o preconceito de lado. Então, o estudo retrocognitivo, de retrovidas, ele envolve esse movimento. De algum modo, eu vou precisar trabalhar esse lado emocional, senão eu não consigo lidar com o ônus do passado, né? E não consigo ver essas determinadas condições, essas determinadas condições de determinadas personalidades. Essa isenção que você consegue ter, né, tipo observador, assim, olhando de fora, né, tipo na cognitiva mesmo, né? Você acha que é o mais sério, você vê o que pode tirar de benefício, né, para reciclagem, né? E o que você pode botar para funcionar do que tem de bom, né? Isso, exatamente. Isso, exatamente. Então, vou fazer propaganda, tá? Por exemplo, lá na Consecutivos, a gente está desenvolvendo um trabalho que é a Escola de Personalidade Consecutiva. Começa o ano que vem, em fevereiro. E a ideia dessa escola é começar no primeiro módulo trabalhando com a casuística externa. Então, você não é aquela personalidade, você estuda o outro, o externo, né? Então, na hora que você faz esse movimento, o que acontece? Você é a técnica do espelhamento, né? Eu não sou aquela personalidade, logo eu não sou, eu posso criticar, eu posso ver os defeitos assim com maior nível de isenção e é como se aquilo ficasse mais tranquilo para mim. Num segundo momento, eu posso usar o caso externo para fazer uma reflexão. E se fosse eu? Como eu faria nessa situação? Ou será que eu tive alguma coisa parecida com isso? E aí a pessoa vai fazendo um exercício pensando nela. Então isso é legal por quê? Porque vai criando camadas, né? A pessoa vai olhando o externo, né? Vai criando forças para que chegue o momento devido para ela fazer então a autoanálise, né? O autoestudo. E aí sim caminhar nesse sentido de autolocalização. Então vocês vejam, tudo é técnica, né? Para a pessoa começar a trabalhar e chegar no ponto-alvo. Desculpa, né? Isso quando começa? 6 de fevereiro do ano que vem, na Consecutivos, toda segunda-feira à noite, das 19h30 às 22 horas. 19h30. Só temos 20 vagas. Daiane. Daiane. Eu disse que seria uma propaganda, tá? Uma vez por semana. Vocês vejam que a gente vai trabalhando com técnica, né? Então, isso de ser uma vez por semana também é pensando nisso. Então, vai dar tempo da pessoa ler o material, estudar, refletir. Então, ela tem 6 meses para ela estudar casos externos
e chegando nessa técnica do espelhamento, para depois, nos outros módulos, a pessoa chegar, então, no estudo dela mesma. Ok? Então, tudo é técnica, né? A Daiane. Tá? Ladies first. Dentro disso que você está falando, né, eu vou pegar várias falas aí sua. Dessa técnica que você está falando aqui para o Alexandre, o professor Valdo, num verbete dele, eu acho que é curso intermissivo, ele diz, quem fez curso intermissivo não tem que ficar mais que eu fiz isso e aquilo. Tem que olhar para frente. Ele diz isso. E isso, para mim, me ajudou um bocado. O outro é o seguinte, é um sinalizador. Você fala do espelhamento mesmo, né? Que você via por fora as pessoas para descobrir, você ficava observando. Talvez isso, para você, quero te perguntar isso era um sinalizador para que você olhasse para dentro? Não, pode ser um sinalizador, mas veja, eu era criança, né? Então é mais, eu vejo que você pega uma criança de Mas essa criança cresceu e você foi, sim, né? Sim. Então, vamos pegar a raiz, né? 5, 6 anos, já fazendo esse tipo de raciocínio, então, até certo ponto, vou fazer análise serexológica. Isso mostra o meu passado, né? Então, o meu próprio temperamento, mais reflexivo mesmo. Eu era, né? Sempre fui mais introvertida, né? Até que estou melhorando, mais introvertida, mais reflexiva e tinha esse tino de ser mesmo observadora. Né? Até isso me ajudou até no campo da biologia. Né? Então, esse senso de observação, essa característica, na condição de criança, até certo ponto, mostra um pouco do meu passado, né? Onde eu funcionei mais, coisas que eu devo ter feito, né? Lá atrás, até certo ponto. Mas aí você tem razão quando? Na hora que eu vou crescendo, né? Então vai passando a adolescência, chego na universidade, chego aqui para entender esses conceitos da conscienciologia e, de novo, eu continuo olhando o externo e tenho essa dificuldade para fazer a auto-observação. Né? Então, aí, nesse momento, considero que sim. Né? Então, até certo ponto, poderia ser um sinalizador. Eu estou vendo isso no outro, beleza. Vamos fazer o exercício de enxergar isso em mim. Então, essa já é uma postura que eu já faço mais hoje. Né? Então, quando eu vejo o defeito de um, eu automaticamente eu já penso, não, mas quanto eu ainda tenho dessa manifestação? Porque na hora que você volta para você, né, então faz esse exercício, puxei para mim, quanto que eu tenho disso? Então você diminui o peso da crítica em cima do outro e até certo ponto você freia muito, vamos dizer assim, daquela manifestação às vezes mais nosográfica, entendeu? Então, de novo, é técnica, né? Eu vi, lá, que defeito aquele. Não, mas espera, quanto que eu tenho disso? Aí você puxou para você, não, realmente, não, eu tenho isso mesmo, não, então, calma. Vamos com calma, né? Menos. Então, você tolera mais a pessoa, você tem mais paciência com a pessoa, entendeu? Então, é o exercício de olhar o outro e puxar para si. Então, acho que hoje eu já estou mais treinada nesse sentido. Mas você tem razão no decorrer do caminho. E eu acho que isso te ajudou bastante, né? Pelo que você acaba de relatar aqui também. É uma terapêutica aí, né? Sim. Né? E outro ponto é que eu quero te dar até um feedback, em uma das dinâmicas, assim, eu saí de lá maravilhada, e também cheia de coisas, né, para pensar. Quando eu tirei, você lembra que ninguém foi na mesa que eu fui? Você foi na liderança. Na liderança. Aí você fala, olha o Mega Trafor. Eu, nossa. E aí eu fui pegar as que eu estou estudando, eu digo, nossa, é muita coisa. Quer dizer, tem muito trafar aí, né? E para ser uma liderança cosmoética, né? Isso. Agora estudar isso. E isso você relatou várias vezes aí da energia que chega quando você está estudando, né? Da repercussão que você tem. Nossa, tem dia que eu não aguento mesmo, o negócio está pesado. Mas que bom a gente ouvir isso, sabe? De uma pessoa também que está fazendo a mesma pesquisa, a autopesquisa, né? E passa por todos esses percalços, vamos dizer assim, para buscar essa evolução. Sim. Ter lucidez, ser cosmoética nessa liderança de hoje, sim, né? Sim, é o caminho, né? Vamos fazendo força nesse sentido, né? Obrigada. Acho que o Daibert quer perguntar, né? Eu queria voltar na questão que você estava falando de desdramatização do passado. Né?
Eu acho que dentro do processo que a gente está buscando de autoconscientização serexológica é um nó górdio aí que pega todo mundo, né? Questão de desdramatizar o passado, conseguir enxergar, porque é inevitável, né? Para trás sempre vai ter... Tem o parcela de responsabilidade de coisa negativa que a gente fez, tanto coisa negativa quanto coisa positiva, né? Mas, e tem grupos, né, que ainda vão vir te cobrar de coisa de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, né? E é inevitável que vai vir. Se for pesquisar, vai vir cobrar mesmo. A questão é, se você não desdramatiza, você vai se colocar numa condição em que você se permite ser cobrado. Então, você se permite ser assediado, né? Isso, outra questão, você chegar para essas mesmas consciências que estão te cobrando, pelo processo de evocação, você traz todo mundo, fala assim, pera lá, quer me cobrar? Beleza, eu estou devendo, vamos pagar a conta aqui, faz a fila, vamos conversar um por um, faz a fila lá na TENEPS, pega a senha, que é muita gente, mas vamos organizar aqui. Ninguém vai ficar me cobrando, não vou baixar a cabeça para ninguém. Eu acho que é a condição ideal. Eu vou pagar, né? Só dizer, não, vou calma, pagar. gente, eu vou pagar. Devo, não nego. Eu vou pagar, isso. Eu lembro que você me fez lembrar uma vez que eu assim, já estava há muitos anos sem entrar numa igreja, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu cheguei à conclusão de que Deus não existia. Eu nem conhecia nada da conscienciologia, eu estava no curso de biologia, enfim, e dentro daquele contexto lá, eu refletindo de novo, pensando sobre aquilo, falei, não, Deus não existe. E, no entanto, eu tinha feito primeira comunhão, tinha feito crisma, a minha mãe foi um período para a igreja evangélica, enfim, por um problema de saúde. Eu acompanhei minha mãe, fui para a igreja evangélica, me batizei na igreja evangélica, enfim, aquilo tudo, com 15 anos. Mas, quando chegou nessa idade, aos 20 anos, eu pensando, refletindo sobre as coisas e lendo, eu cheguei à conclusão, não, Deus não existe. Enfim, Deus não existe. Então, para mim, aquilo super claro. Deus não existia, ok, perfeito, né? E aí, anos depois, eu acesso, 4 anos depois, eu acesso as informações da conscienciologia. Mas aquela definição foi super importante. Então, dessa idade de 20 anos para frente, eu fiquei, assim, muito tempo sem entrar numa igreja. Enfim. E aí, meu avô de Soma, estou lá, eles ficaram esperando para que eu chegasse para o dia do enterro, enfim, na época eu peguei um ônibus, o ônibus atrasou, enfim, e aí eles lá no cemitério, eu lembro disso, todo mundo esperando, a Daiane vai chegar, Eu cheguei e tal, enfim, enterrei lá, ajudei lá a enterrar meu avô, enfim, aquela coisa toda. E aí fiquei uns dias ali, né, com a minha família. E aí a minha avó pediu, Daiane, me leva na igreja. Tanta gente, né, para ela pedir para levar na igreja, né? Logo eu, né? Beleza. Aí eu falei, não, vó, vamos lá, vamos na igreja, né? Nossa, a hora que eu entrei naquela igreja, a minha avó ajoelha, né, para fazer a oração dela, eu sento naquele banco, daí eu falei, bom, vamos ver, né, o que vai acontecer aqui, né? Aí eu senti aquela pressão toda, enfim, aquela turma, né, cobrando e tipo, né, ela tá aqui, ela voltou, né, nossa, que legal, ela voltou, e eu senti, né, como se aquilo tudo estivesse falando na minha cabeça, né, ela voltou, né, daí eu falei, caramba, nossa, eu não estou acreditando nisso, né, e eu lembro que eu fechei os olhos, e falei, bom, vai todo mundo achar que eu estou rezando aqui, não importa, eu fechei os olhos e eu dizia, olha, né, em pensamento, eu escolhi a conscienciologia. Olha, eu quero dizer que eu escolhi a conscienciologia. Então, eu sei que eu fiquei repetindo isso, assim, uns 15 minutos, até aquilo passar, entendeu? Então, assim, aí eu lembro que eu tive que entrar num ambiente, né, aquela pressão toda voltou, enfim, mas eu tive que dizer ali, me posicionar em pensamento, olha, eu escolhi a conscienciologia. Eu quero dizer que eu escolhi a conscienciologia. Eu ficava repetindo isso, assim, aquilo durou mais ou menos uns 15 minutos. Enfim, aí aquilo foi passando. Enfim, hoje eu entro na igreja tranquilamente. Entendeu? Então, assim, a cobrança, aquela coisa, passou então. A turma já viu que eu fiz uma opção.
eu escolhi um lado, né? Então vai chegar um momento que eu vou ter que atender esse pessoal aí do passado, né? Talvez não necessariamente o momento vai ser agora, né? As coisas começam aos poucos, né? Mas vão ter outros trabalhos aí pela frente nesse sentido, né? Então essas são as pressões que a gente lida. A gente não nega o passado volta, a pressão vai existir, mas como é que a gente lida com isso, né? Agora você me lembrou muito o evento que nós vamos ter a semana que vem, não na outra, né, no comecinho de dezembro, que é o Serexorama, né, que vai falar do panorama de vários casos aí, enfim. E isso aí vai ser super legal, por quê? Porque a gente vai ver vários exemplos, vários casos de personalidades que vão relatar exatamente sensações como essas que eu estou trazendo aqui, né? Então, cada um passando por experiência diferente. Aí você vai ver que técnica a pessoa utilizou para ela suplantar, né, todo esse processo de contrafluxo que às vezes volta ou essa pressão. Que método que a pessoa utilizou para ela estudar e chegar nessa personalidade. Então vamos comparar. Como é que eu comparo essa característica com essa característica? É a mesma personalidade ou não é? Então vai dar um panorama, né, bem legal nesse sentido. E, de novo, técnica de espelhamento, né? Eu não sou aquela personalidade, mas, olhando aquele estudo de caso, como é que eu faria nessa mesma situação? Então, isso, de certo modo, vai preparando, vai desdramatizando, para chegar àquele momento de eu me localizar no passado, né? Eu me achar no passado. Panorama das pesquisas serexológicas, lembrei. Alô? Como que você antes comentou que o Megatrafor pode ser igual, mais ou menos, por exemplo, duas pessoas têm a liderança com o Megatrafor, vamos supor, mas a pergunta é como que o Megatrafor pode ajudar a pessoa a se identificar no passado, dentro dessas pesquisas holobiográficas que vão ser apresentadas lá. Talvez o Megatrafor seja um desses elementos, mas ele pode ser comum a várias pessoas. Como é que você vê essa questão? Como que eu vejo? Então, vamos pegar aqui um estudo de caso, aqui, ó, o João Paulo, tá? Outra cobaia. Ele deixa. Depois em casa a gente resolve, né? Então, vamos pegar o caso do João Paulo. O João Paulo, ele tem um Megatrafor que a gente está estudando, que é do histrionismo, né? Tem? Então, nós estamos estudando esse Megatrafor do João Paulo, possivelmente é nessa linha do histrionismo. Então, na hora que a gente olha a personalidade do João Paulo, a gente vai tentar entender a natureza do Megatrafor. Então, no caso dele, essa natureza está mais relacionada com uma natureza artística, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, o Guilherme, eu lembro que o Guilherme até foi... Vou voltar para o João Paulo já. O Guilherme foi fazer o curso do Megatrafor. E aí acho que a gente chegou num Megatrafor que era da analiticidade, né? O perfil analítico. Se a gente for falar de natureza de Megatrafor, a natureza daquele Megatrafor do Guilherme é mais uma natureza intelectual. Aqui uma natureza mais artística. Aí eu não estou desvalorizando nenhum e valorizando outro mais, tá? Mas veja, essa natureza do Megatrafor, ela mostra o passado da pessoa. Então, analisando as características do João Paulo, né, essa natureza do Megatrafor, veja, a gente vai procurar o João Paulo mais nessa linha desse ramo mais artístico. Então, ele pode ter feito outras coisas? Pode. Ele também ingressou num caminho intelectual? Também. Mas tem uma natureza aí que vai delimitar. Então, para fazer essa autolocalização, obviamente eu vou dar preferência para essas personalidades que têm uma ligação direta com arte. Que predomina a arte na sua manifestação, em função da própria natureza do Megatrafor. E aí, pegando o Guilherme como estudo de caso, mesma coisa. Eu vou dar preferência nessa autolocalização, que nós estamos falando de agulha no palheiro, né? Para um perfil que tem uma natureza mais intelectual. Ele pode ter feito outras coisas? Pode. Ele pode ter entrado na arte também? Pode. O Guilherme toca violão, né? Então, sei lá, né? Ele pode ter tido vidas nesse sentido. Mas aí eu tenho que juntar isso, né?
natureza do megatrafor, o perfil da pessoa, esse conjunto de traços que vão compor esse megatrafor, para ver se eu consigo puxar, né, no passado, fazer essa autolocalização. E aí tem uma frase do professor Valdo que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar o seguinte, que o traço-força, ele nasce da autovivência, ou seja, o trafor nasce da autovivência. Eu tenho experiência com aquilo, né, ao longo de uma vida, eu repito aquilo ao longo de uma vida, logo eu consigo desenvolver um trafor. Mas o megatrafor, ele nasce da autorrevivência. Então, o que significa isso? Significa repetição. Então, para a pessoa chegar no megatrafor do histrionismo, ele repetiu isso várias vezes. Então, teoricamente, eu conseguiria fazer essa localização. Não deve ter sido 1, 2, 3, 4, possivelmente mais de 7 vezes. Ele repetiu a manifestação, ou foi uma típica personalidade em que o histrionismo ficou escancarado. Entendeu? Então, usando esse raciocínio, eu poderia pensar a partir do megatrafor uma determinada personalidade. Queria aproveitar, Daiane, essa linha de pensamento, porque eu já estava com uma pergunta aqui já faz um tempinho. Usando esse raciocínio que você fez, né, do megatrafor do João Paulo, esse megatrafor seria um traço interassistencial? Normalmente o megatrafor seria um traço interassistencial da pessoa, sim ou não? Depende como a pessoa utiliza. Uhum. Então, ele só é megatrafor se for utilizado para interassistência. Isso, exatamente. Né? Então, se a pessoa ela carregar isso com cosmoética, né, megafoco evolutiva, aí nós vamos chamar esse traço marcante da personalidade de megatrafor mesmo, positivo. Aí eu queria saber, uma curiosidade, eu ia perguntar no seu caso, mas já que você colocou a questão do exemplo, se isso também tinha relação com a retrosenha, se esse foi um item da retrosenha, por exemplo, João Paulo. Acho que não foi exatamente esse item que ficou na retrosenha, mas ele tem relação com o megatrafor. Tem relação com o megatrafor. E se esse megatrafor, por exemplo, tem relação com aquela vida crítica? Possivelmente pode ter relação com a vida crítica, porque se a gente for falar de retrovida crítica, o que vai acontecer? O Valdo ele traz aquela informação, né, que para a maioria dos intermissivistas, a retrovida crítica foi aproximadamente 3 a 5 séculos. Né? Então, dentro disso, a gente vai cair mais ou menos naquela época lá do Renascimento. Uhum. Né? Então, pegando a definição, usando até o verbete do Pedro, né? Então, seria aquela vida em que você teve condições de fazer alguma coisa mais positiva, mas às vezes em detrimento de certos contextos, às vezes até processo emocional, alguma outra situação, você não conseguiu avançar tanto naquilo. No entanto, foi uma vida marcante. E parte do que não foi feito lá atrás, hoje a gente retoma para fazer. Né? Por isso essa necessidade até da gente tentar fazer essa identificação de quando é que ocorreu essa última retrovida crítica. Quando é que isso foi? Né? Porque ela teria uma relação direta com a proexis atual. Então, se você juntar tudo, né, megatrafor, retrosenha, retrovida crítica, né, a gente poderia clarear muito do que a gente veio para fazer nessa vida, até para acertar mais essa linha. Né? Eu estou pensando assim, raciocinando assim, né, que provavelmente o megatrafor ajudou nessa condição da vida crítica, né? Foi um dos propulsores, né, para a pessoa fazer alguma coisa nessa linha interassistencial, né? Eu acho que se a pessoa pegar por aí, né, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente a gente deve ter visto, se a gente conseguir localizar algumas personalidades que tiveram, né, achar a retrovida de algumas pessoas aqui, provavelmente se a gente for estudar, nós vamos achar ali uma expressão do megatrafor, talvez mais intensa, né? E obviamente nós vamos achar pontos falhos, mas aí tirando isso, às vezes nós vamos conseguir enxergar isso. Da pessoa, né? Agora nós temos que fazer a tarefa de casa, né? A gente está fazendo força aí pela Consecutivos para ver se a gente consegue evocar essas memórias e de algum modo um ou outro aparece. Identifiquei a retrovida crítica. Beleza, vamos pegar essa pessoa e vamos estudar, vamos destrinchar o caso da pessoa, porque isso vai ser didático para a gente entender como é que funciona, né,
a evolução do ponto de vista serexológico mesmo. Perfeito. Agora também a vida crítica pode ser atual para algumas consciências, né? Desculpa, eu não entendi. A vida crítica? Tirando o retro, pode ser a vida atual, a vida crítica. Depende da evolução da consciência, né? Momento evolutivo. Aí no seria conceito... o status momentosos, né? Sim, o aí status momentoso. Abrindo o conceito, né? Abrindo vida o crítica... conceito, pensando assim a evolução da consciência, a evoluciologia, né? Considerando a evoluciologia. Como a consciência vai passando, ajustando a presente e futuro, né? Que poderia ser o tema da proeza. Abrindo o conceito, né? Então, vida crítica, como vida marcante, né? Aquela vida que causa alguma mudança na manifestação da pessoa, sem dúvida, daqui a alguns séculos nós vamos olhar para trás e a gente vai dizer, não, aquela vida lá que eu tive vinculada àquele pessoal da conscienciologia, que eu morei lá no Brasil, Foz do Iguaçu, foi lá que começou a raiz de certas manifestações, às vezes mais positivas. A base mais de restauração, a base de remoção de coisas que não prestam, né? Daiane, uma coisa bem queria marcante, pegar o gancho né? Bem da saudável. retrosenha. Sim. Você acha Perfeito. que há uma tendência, então, de ter uma raiz, o Megatrafor, uma raiz na retrosenha? Tem lógica isso ou não necessariamente? Assim? Seria mais um padrão, mais exceção, ter essa raiz? E outra questão, assim, o quanto que o Megatrafor pode se aproximar do Mater Pensem da vida ou não se distanciar? Entende? Se tem há uma tendência de ter essa aproximação, da gente identificar um reconhecendo o outro e vice-versa, um ajudar a reconhecer o outro. E essa raiz na retrosenha, será que você pode dar na sua experiência, como é que você vê isso? Porque são coisas bem, às vezes estão bem claras e às vezes estão muito próximas umas das outras, né? E é importante a gente procurar clarear isso aí. Tá, então, por exemplo, vamos por partes. Eu vou falar do meu caso, assim. No meu caso, dentro do estudo da retrosenha, eu cheguei numa hipótese que é a liderança ideativa. Tá? Então, aí você vê uma aproximação de Megatrafor, no meu caso, Megatrafor da liderança, com aquela palavra-chave ou aquela síntese que compõe ali a retrosenha, né? Então, vamos explicar. Então, dentro desse processo de retrosenha, né, usando essa expressão liderança ideativa, no passado, eu devo ter, vamos supor assim, trabalhado com ideias que talvez não foram tão cosmoéticas. Dentro do processo religioso, eu devo ter escrito coisas que foram religiosas e que influenciaram pessoas mais para esse caminho. Então, você puxa nessa direção, né? Então, pensando aí nesse campo de ideias, uma liderança ideativa. Hoje, eu sei que dentro da conscienciologia, uma das minhas tarefas é puxar para uma liderança ideativa mais cosmoética. Então, você fazer força para escrever dentro desses conceitos da conscienciologia, você está numa mesma linha de manifestação, ou seja, marcas que você foi deixando no passado, só que hoje com nível de autoconscientização maior. Então, continua numa liderança ideativa, só que a ideia ela muda de lado, no sentido, ela vai para uma linha mais cosmoética. Então, vamos puxando isso nessa direção, entendeu? Então, você vê a retrosenha funcionando e o Megatrafor ali está implícito, né? Então, nesse caso... Está ajudando a reconhecer o outro e reforçar, né? Então, na hora que você identifica vai ficando mais claro que a manifestação do outro teve um crescendo, naquele sentido. Agora, há determinadas retrosenhas, há determinadas palavras que a gente consegue chegar com a pessoa dentro desse estudo de retrosenha que a pessoa não usou exatamente o Megatrafor. Mas quando você analisa o contexto daquela palavra ou daquela expressão que a gente chama de retrosenha, você consegue enxergar ali o Megatrafor. Então, a gente precisa fazer esse exercício de convergência.
Se talvez a gente não conseguir enxergar isso, ou o diagnóstico do megatrafor da pessoa está errado, ou a gente não conseguiu chegar na palavra mais correta para a retrosenha, entendeu? Mas o ideal é que a gente fosse vendo essa convergência, sem forçar a barra, entendeu? Aí a gente vê a convergência do assunto. O poder assunto. de explicação sobre fatos da vida da pessoa e tal, a forma dela se manifestar, acho que pode ser um bom indicador para isso, né? Porque se a retrosenha ficou clara, e aí junto com o megatrafor também a pessoa reconhece isso, com exemplos de manifestação na vida dela, eu acho que aí um reforça o outro. Não, realmente deve ser por aí. Isso, aí, por exemplo, você falou de Mater Pensene, né? Quem não leu o livro do professor Guilherme, eu indico, né? Então, o professor Guilherme, né? Manual do Mater Pensene. Isso, então quem não leu o livro é muito bom e você consegue ver o megatrafor do Guilherme lá, né? Isso, também, tá? Fazer propaganda. Então lá ele escreve um capítulo que ele vai falar dessas correlações, né? A retrosenha, Mater Pensene, megatrafor, e ele vai dizer que o megatrafor ele é indício do Mater Pensene da pessoa. Então, às vezes, eu não consegui chegar ainda no Mater Pensene, mas pelo megatrafor eu conseguiria chegar nessa palavra síntese que eu vou chamar de Mater Pensene. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E se a gente pegar algumas coisas que o próprio professor Valdo escreveu, ele vai dizer que vai chegar um momento que as coisas vão se juntando, né? O Mater Pensene, megatrafor, né? O próprio megafoco evolutivo, então aquela convergência como se aquilo fosse a mesma coisa, né? No sentido da proexis da pessoa, né? Então, há esse movimento. Então, só para vocês terem uma ideia, lá na Consecutivos a gente está tentando fazer um trabalho que é para a pessoa chegar nesses níveis de mapeamento. Qual é o seu Mater Pensene, qual é o seu megatrafor, qual é o seu megatrafor, qual é o grupo que você participa, qual é o seu contexto histórico, enfim. São 9 elementos, são 9 itens que a pessoa estuda, que ela se localiza, para ver se a gente está acertando mesmo nesses diagnósticos e para que essas informações nos ajudem para fazer esse exercício de autolocalização, para que a gente chegue numa metodologia mais técnica, porque hoje o que acontece, né? Vou falar assim de maneira geral, às vezes a pessoa está lendo lá, tem vários nomes. Não estou dizendo que isso não possa ser, tá? Mas eu tive uma certa repercussão na hora que eu vi ali uma certa personalidade. Não quer dizer que o fato da pessoa ter tido a repercussão, que ela tenha sido a personalidade. Às vezes foi, tá? Mas às vezes não foi. Então, veja, às vezes esse elemento ele ainda é muito pouco, ele é pequeno para a pessoa ainda afirmar com certeza, eu fui essa personalidade. Então, a gente precisa de mais itens, precisa de mais variáveis. Então, por isso esse investimento de tentar mapear qual é o Mater Pensene, qual é o megatrafor, qual é o megatrafar, enfim, vamos estudar mais para que a gente tenha mais variáveis sobre a pessoa, qual é a retrosenha, para que a gente faça uma autolocalização talvez mais correta. E aí, analisando retrocognições, enfim, parapsiquismo, quem assistiu a apresentação do Roberto no domingo passado, então ele trouxe uma série de itens que vão nos auxiliar. Mas veja, é todo um movimento metodológico para ver se a gente fica mais técnico nesse sentido, porque de fato não é um assunto fácil. Eu pensava em conquistar isso, por exemplo, o que você colocou, como vai aos poucos, tudo focando, né? vai se encaixando. Eu penso que só aí a consciência compreende esse conceito de levar tudo de jeito. É uma coisa bem ampla, né? Um conceito que a gente tem que conseguir experienciar isso, mas, sei lá, nos passos de cada um, mas penso que isso veio a ideia, né, de levar tudo de jeito. Sim, sim, sim. O megatrafor, ele vai puxando para isso, né? Então, tem uma expressão do Benjamin Franklin que ele vai dizer assim, relógios de sol na sombra. Né? Então, isso aí mostra bem aquela condição do trafor ocioso ou, teoricamente, a gente poderia falar de um megatrafor ocioso, né? O relógio de sol
na sombra. Então, relógio de sol na sombra, ele não vai funcionar bem. Né? Então, assim, falei, gente, essa expressão ela é perfeita, né? Ela fala por si, né? Se a gente fizer a análise aqui para as nossas coisas, né? Então, isso é exatamente o Mega Trafor, né? Então, você quer deixar o Mega Trafor no sol ou na sombra? Né? Se você deixar no sol, você vai fazendo força para qualificar a manifestação, né, desse Mega Trafor. Aquilo vai te puxando para frente. Ou você quer deixar na sombra. Né? Se deixar na sombra, ele não vai funcionar bem. Né? Então, isso é bem interessante, essa expressão, para a gente fazer essa reflexão. Eu queria pedir uma opinião. São dois assuntos que você tocou. O que você acha mais prioritário, ou se você acha secundário a identificação, a autoidentificação? Tudo bem, a gente faz a pesquisa, a retrosenha, tem uma retrocognição, tem uma dica aqui, uma dica ali, mas você acha que a autoidentificação serexológica perfeita, precisa, você ter 100% de certeza, é secundária em relação a você, por exemplo, ter tido acesso a como você pensava, como você pensava, o que você tinha de mal ou de bom, né? E que pode ajudar a ajustar a Proexis atual. Seria mais importante isso, você ter mais essa visão de si, do que você tem de ruim, de bom, fazer uma reciclagem mais pontual e também assumir seus megatrafores, né? E isso aí contrastando com essa, às vezes, a nossa curiosidade ou até uma obsessividade de você ter certeza de quem foi. Assim, o que você acha em relação a isso? Não, de fato, né? Acho até que você já fez uma colocação nesse sentido. Então, se a pessoa ela entra nesse estudo serexológico para fazer uma autolocalização de uma possível personalidade consecutiva, só com esse viés de uma curiosidade, só para levantar aquela bandeira, quero dizer para você que eu fui fulano de tal, não mexa comigo, hein, eu fui fulano de tal, né? Então, errou totalmente, né? Então, assim, não é por aí. Isso, está repetindo, exatamente. Você pode até usar aqui, analisando traforisticamente, realmente, acho que é a mesma personalidade, né? Dentro dessa linha de raciocínio. Mas veja, é um erro nesse sentido. Então, se a pessoa quer fazer essa localização para simplesmente ela, vamos dizer assim, preencher uma baixa estima, nesse sentido, uma mera curiosidade, levantar a bandeira, olha, tá vendo, gente? Eu sou tal personalidade. Errou totalmente, isso não é positivo e vejo que não é esse o movimento que a gente quer, assim, vou falar enquanto instituição na Consecutivos, né? Então, a gente quer justamente trabalhar o outro lado, né? Então, às vezes, vai ser secundário achar exatamente a personalidade, mas sim fazer o exercício de entender todo aquele contexto grupal e usar a personalidade como se fosse uma personalidade-chave. E aí eu posso estudar aquela personalidade-chave, eu faço cotejo da minha manifestação com a manifestação daquela personalidade, enfim, eu reciclo em função disso, mas não necessariamente eu estou preocupada em chegar naquela finalização e levantar aquela bandeira. Eu sou essa personalidade, tá? Então, esse é um viés. Agora, do ponto de vista, assim, vamos dizer assim, do ideal metodológico, se a gente conseguisse atingir esse nível de maturidade e desenvolvimento parapsíquico, para a gente conseguir acessar mais informações, do ponto de vista ideal, o bom seria se a gente conseguisse mapear, de fato, os nomes. Por quê? Porque aí você consegue expandir muito mais a sua pesquisa, né? Só que isso não é uma coisa tão simples, né? Então, a gente já não tem mais o professor Valdo aqui, nós temos só nós. Então, a gente tem que se virar. Então, todo mundo vai ter que desenvolver mais aqui seu parapsiquismo, todo mundo vai ter que estudar mais história. Então, a gente está ralando nesse sentido, para ver se a gente junta isso tudo e consegue fazer um mapeamento. Então, do ponto de vista de maturidade, né, holomaturidade, o ideal seria que a gente conseguisse descobrir esses nomes. Se eu ainda não tenho isso, a gente vai para o grupo.
se torna secundário achar o nome, vamos achar o grupo, vamos pegar uma personalidade-chave, mas não vamos deixar de fazer o exercício de estudar. Por quê? Porque eu entro na evocação. Na hora que eu entro na evocação, eu desdramatizo. Eu preparo o meu holossoma para ter os momentos de retrocognição. Então, veja, tudo é técnica, né? E se eu estou com um viés mais anticosmoético, aí às vezes nós vamos dizer para a pessoa, talvez seja o ideal você nem mexer com isso, porque a pessoa está entrando por mera curiosidade, né, quer levantar a bandeira, eu sou isso, não mexam comigo. Então, às vezes nós vamos dar o feedback para a pessoa, menos. Né? Eu achei legal na sua fala que seria um processo, né, gradativo, né, que você pode ir tirando proveito ao longo do caminho. Óbvio que tem um objetivo. No futuro, a gente caminharia, talvez, nessa vida, nas próximas, para uma autoconscientização serexológica maior. Mas a gente já pode tirar bastante proveito e ajudar na prática. Né? Isso, então vamos pensar assim em prospectiva, tá, pessoal? Então, vamos supor que a gente, pensando mais pessimistamente agora, vamos supor que nessa vida a gente faça todo um investimento, né, em cursos, em estudo e tal, mas às vezes eu vou terminar essa vida sem muita retrocognição. Vamos supor que isso aconteça, ok? Não tem problema nenhum. Por quê? Estou pensando agora na prospectiva. Vai chegar daqui a algumas vidas que eu vou lembrar disso que aconteceu aqui. Então, na verdade, eu estou me preparando, ok? Então, eu estou me preparando se a retrocognição mais consistente acontecer aqui nessa vida, eu pensar determinadas personalidades, beleza, ok. Mas se também não aconteceu, ok também. Por quê? Prospectiva. Então, daqui a alguns séculos, daqui a algumas vidas, eu vou olhar para trás e lá, às vezes, lá na frente é que eu vou ter mais preparo para ter determinadas retrocognições. Mas a semente, ela foi plantada aqui. A fixação aconteceu aqui. Entendeu? Então, então você não fica triste de modo algum, você entendeu? Também acaba se conhecendo melhor, só ajuda, né? Isso. Então, assim, eu estou me desenvolvendo, estou fixando certas manifestações, estou me preparando para ter mais retrocognições. Talvez algumas aconteçam nessa vida ainda, talvez não. Se não acontecer, não tem problema nenhum, porque eu tenho certeza que no futuro, prospectiva, estou olhando o sol, essa semente, né, tudo isso, todo esse investimento que a gente faz aqui, isso vai refletir lá na frente e eu vou acessar. Entendeu? Então, lá na frente, às vezes eu vou ter mais estrutura emocional para acessar determinados contextos, e inclusive essa vida. Aí eu vou dar muito valor, né? Mas eu já posso dar valor hoje, pensando com essa visão de prospectiva, né? Entendeu? Daiane, eu ainda não faço assim, uma pesquisa, né, sobre uma personalidade e tal. Mas, assim, eu tenho uma listagem, né, poucos trafores, assim, consideráveis, que eu já estou vivenciando. E eu queria saber, assim, na prática, né, como que eu posso alencar, assim, qual a linha que eu sigo para mim, possivelmente ou não, chegar ao meu mega trafor. No dia a dia, assim, uma coisa mais identificável, assim. Eu acho que o primeiro passo é você, se você ainda não, por exemplo, participou dos cursos lá da Conscius, da conscienciometria... Da retrocem, mas ainda não, só para o ano que vem. Então, eu vejo que o primeiro passo é esse, né? Então, a Conscius é uma instituição especializada nessa, vamos dizer, nesse diagnóstico de trafares, de trafores. Então, o primeiro passo é você mergulhar nisso e você aumentar a sua lista, né? Como é que eu sou? Você entender como é que você funciona do ponto de vista de trafor e trafar. Aí, para identificar mega trafor, aí a gente já trabalha de um modo mais específico, né? Então, bom, vou falar de maneira bem geral. Eu tento juntar todos aqueles trafores que a pessoa tem, né? Então vejo a manifestação, né? Quanto que a pessoa tem de manifestação de cada um daqueles trafores, e olhando a composição dos trafores, né? Quais são os tipos de trafores que a pessoa manifesta, às vezes disso a gente consegue pensar e chegar num nome síntese que eu chamo de mega trafar. Se o pessoal, eu sei que está quase no nosso finalzinho aqui,
Vou só mostrar um slide aqui rapidinho, só para você ter aqui. Vamos pegar esse aqui que é mais fácil. Ó. Aqui, ó, um megatrafor da resolutividade. Então, como é que a gente chega num megatrafor de resolutividade? A gente olha o escopo de trafores que predominam na manifestação da pessoa. Então, às vezes você vai ter 100 trafores. Quais são aqueles que predominam? Então, você vai vendo a similaridade de predomínio desses megatrafores e aí a gente consegue pensar um nome síntese, que a gente vai chamar de megatrafor. Então, aquele megatrafor resolutividade, ele é fundamentado no conjunto de trafores. E aí, por isso que um megatrafor vai ser diferente para uma pessoa e para outra. Tá? Mas lá na Consecutivos nós vamos ter alguns atendimentos personalizados para quem quer identificar megatrafor e quem quer entender mais esse contexto dentro da serexologia. Aguarde os próximos capítulos, né? As próprias cenas. Exatamente, os próximos capítulos. Quem tiver interesse, né, a gente convida para o curso Serexorama, né, para a pessoa entrar nesse assunto. O nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a participação de todos, quero agradecer aqui as perguntas e quero convidar, então, para a próxima tertúlia matinal com a professora aqui, Adriana Kawati, que vai falar sobre o tema autocientificidade. Tema que muito nos interessa dentro do estudo, né, da serexologia. Então, muito obrigada aí a todos. Não consegui nem usar meus slides, tá vendo? É, eu falei, bom, vamos ver. Obrigada. Por nada, obrigada pelas perguntas. Deixa eu te falar. Te ajudou, Álvares? Te ajudou? Te ajudou a ter ideia? Legal, legal. Mas olha, essa